você é artista, então você tem o que eu gosto de chamar de beleza trágica. É um pouco triste, eu sei disso. Mas você tem o que eu gosto de chamar de beleza trágica. Ué, eu vou fazer o quê? Você tem isso. Acontece. Oi, eu sou a Alice e sejam bem-vindos. Eu não tenho nome melhor ainda do que o meu nome, então por enquanto vai ficar sendo esse o meu nome. E eu acho muito irônico a forma como a sociedade trata um artista, colocando ele, nossa, no topo. Nossa, que legal ter artista, né? Mas ninguém fala o quanto é doloroso pra nós que já nascemos com a cabeça a milhão ter que suportar este mundo aqui, porque esse mundo não facilita pra nós. Em nenhum momento ele fala, ai, nossa, não, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Não. Em vez disso, tu escuta, vai fazer algo que te dê dinheiro. Eu sei que tu já escutou isso. Se tu é artista, eu sei que tu já escutou isso. Eu sei muito bem que tu já escutou isso. Nós vivemos numa sociedade onde literalmente a criatividade, eles pegam, assim, o sistema educacional brasileiro, ele pega a nossa criatividade, que é assim, e ele fala... Enfim, eles narram nossa criatividade em migalhas. Só que, pra muitos, só que eu consigo viver assim, eu consigo viver sem a criatividade de boaça. Inclusive, vou trazer um vídeo em breve sobre isso. Porém, contudo, entretanto e todavia, um artista não consegue. Esse que é o porém. Tentam colocar o artista numa caixa onde não nos pertence. Uma caixa onde somos grandes demais pra caber. E não importa o quanto a gente tente se quebrar, o quanto a gente tente se esmagar, o quanto a gente tente se contorcer pra entrar dentro dela, a gente simplesmente não cabe. E a gente simplesmente não vai conseguir ficar lá. Se a gente conseguir, a gente vai ficar muito desconfortável por um período relativamente curto de tempo. O que é muito triste, porque tu se frustra. Nossa, eu não consegui ficar dentro da minha caixa. Ai, que desgraça que eu sou. Como assim? Eu não consegui. Mas, na verdade, tu só não nasceu pra estar ali. E querem te colocar num lugar onde tu não pertence, entende? Eu gosto de falar que se você é artista, você já nasceu condenado. Porque você tá em um sistema que não te valoriza. Sendo você cantora, ator, escritor, pintor, então nem se fala. Comunicador, enfim. Seja você qual tipo de artista que for. Se você nasceu artista, a sua alma está condenada a viver. Se você nasceu artista, a sua alma está condenada a viver uma vida triste. Não é triste a palavra. Uma vida agoniante. Todo mundo acha lindo quem desenha, quem pinta, quem escreve, mas ninguém para e pensa como tá a cabeça desse ser humano. Porque como a gente via, por exemplo, Van Gogh, o cara é um gênio, mas ele tava perturbado. E existem milhares de outros, e óbvio, hoje pra ti ser artista nos dias de hoje tá, querendo ou não, um pouco mais fácil, porque tem as redes sociais. Porém, pra ti se destacar nas redes sociais, tu tem que ter não só talento, mas muita sorte. E eu não tô falando brincando, muita sorte mesmo. O que deixa todo mundo meio que, não vou nem tentar, vou passar vergonha, eu vou tentar pra quê? E esse é o nosso real problema. Não é o nosso real problema, na verdade, o problema a gente tem de sobra. A gente tem que tá dando, a gente tá distribuindo, quer? A gente tá dando de graça. O artista tá dando problema de graça, porque a gente ganha de graça, a gente quer dar também. E ué, retribuir, sabe? Aquela coisa do eu ganho, mas você também tem que ganhar. Então a gente faz ali uma coisa muito linda de um ajuda o outro, um segurando a mão do outro. Porque na verdade a gente tá suportando mais coisas dentro da nossa cabeça do que vocês já suportaram na vida inteira de vocês. E vocês nem sabem. A alma do artista é uma coisa difícil de se entender. Nós somos pessoas muito bonitas e
obviamente eu não estou falando de aparência física. Porém, somos pessoas muito... Eu pensei e não consegui achar nenhuma palavra que conseguisse se enquadrar no que eu queria falar. Mas voltando aqui ao negócio de ser artista, nós somos colocados dentro de uma caixa desde a infância. E isso não sou eu que tô dizendo, isso não são pessoas da minha volta, isso são o mundo que te mostra. E se tu for ver, por que tu atentou que tu só pode pintar a grama de verde? Eu, quando era pequena, eu nunca vou me esquecer. Foi a primeira vez que eu acho que meus pais falaram, essa criança veio com um defeito. Porque eu tinha pintado a grama de azul, e daí a professora falou, por que a grama é verde? Eu falei, não, a minha é de pirulito. Já vimos que ia ser meio das ideias. Por isso que eu tô indo pro YouTube. Agora as peças estão começando a se encaixar, caramba. Agora tá explicado. Agora muita coisa se explicou. Não tem nem o que falar. Realmente, agora muita coisa se explicou. Mas enfim, continuando, voltando. A nossa alma, ela é bonita. E somos muito bonitos. Porém, existe uma coisa que é uma vozinha. Tu tenta deixar a arte de lado. Tu tenta não, tipo assim... Não, eu só vou observar a arte dos outros, eu não preciso fazer arte. Eu não preciso desenhar, eu não preciso escrever, eu não preciso pintar, eu não preciso falar, eu não preciso apresentar, eu não preciso interpretar, eu não preciso cantar, isso e aquilo, blá, 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 blá. Isso vai virando uma bola de neve. E a partir do momento que só consome a arte dos outros, que só isso, que só aquilo, e tu fala, eu quero estar ali, eu preciso daquilo, aquilo me faz me sentir viva e eu tô me emocionando, eu não queria estar me emocionando. Mas a arte faz um artista se sentir vivo. Eu tô realmente... Gente do céu, olha isso. Enfim. A arte, tu precisa ser alguém maluco por ela pra realmente sentir ela. E o artista consegue fazer isso desde pequeno. Tu sabe identificar um artista quando uma criança vira pra ti e fala: sabia que lá naquela esquina tem uma fada? Sabia que no mar tem sereia? Artistas, eles são vistos desde pequenos. Eles são a criança que prefere pintar um desenho do que, sei lá, brincar de pega-pega. No meu caso, eu era brincar de pega-pega porque eu era muito ruim em correr. Mas eles são crianças que são crianças por mais tempo, que não querem crescer. Por quê? Muita gente fala que isso é uma síndrome de Peter Pan. E óbvio, existem pessoas e homens com muita síndrome de Peter Pan, que é aquela coisa de não, eu não quero crescer, eu sou criança por sempre. Não de não querer crescer, mas não cresceu. E as crianças artistas, elas não são que elas não cresceram. Elas só entendem que não precisam fazer isso com pressa. E esse é um ponto muito importante, porque... E essa coisa de não crescer com pressa talvez seja a coisa mais esperta, que a gente só vai perceber o porquê que a gente fez quando a gente já é adulto. Eu nunca tinha percebido o porquê que eu não queria tanto... Gente, assim, eu lembro até hoje, eu tava sentada, eu juro por Deus, tava sentada no meu quarto, minhas Barbie ficavam do lado da caixa de... como é que é o nome? Da caixa de fotos da minha mãe. E eu peguei aquelas fotos, eu abri assim, e eu comecei a folhear. E eu cheguei nas minhas fotos de bebê. Eu comecei a chorar desesperada, falando que eu não queria crescer. Mas depois de um tempo, tu entende o porquê. E tu entende o quão foda isso é. E num sentido bom, ruim e num sentido meio esquisito. Porque ao mesmo tempo que tu não quer crescer, é porque a infância te dá uma liberdade que tu sabe que tu não vai ter. Uma partezinha de ti sabe que tu vai perder ela. Com 13 anos, tu ainda não tá estudando pra vestibular. Coisa que tu vai ter que fazer quando tu chegar nos 15, 16. Tu tem uma liberdade pra criar. Tu tem uma liberdade pra ser quem tu quiser. Isso, se a gente não falar das caixinhas que nos colocam, principalmente quando a gente é adolescente, porque a gente é muito manipulável, blá, blá, blá.
Bom, mas a gente já chega nessa parte, que é uma parte muito extensa. Em resumo, artistas são criados desde criança. Eles são feitos desde criança. Eles já saem do útero sendo artistas. Óbvio, tem artistas que viram pelo caminho. Mas a maioria tá lá desde o berço. O porquê que paramos de ser Por que paramos de ser artista? Isso é uma pergunta que eu sempre fazia e eu sempre falava por que eu tô me encaixando num lugar que eu não quero me encaixar. Coisa, eu tô fazendo faculdade de Direito e a coisa que eu mais escutei de piadinha dos meus tios foi: não, é que eu não fiz Direito, eu fiz errado. E eu amo tanto fazer errado. Sabe a graça de ser artista? É que depois de um tempo, nada é errado. Porque tudo, se nada é errado, então tudo, então nada é certo. Então não existe arte errada. Isso é algo libertador. Não existe arte errada. Existe rascunho feio, isso existe. Eu sou uma prova viva. Mas não existe arte errada. E sabe o que é mais incrível? De não só não existir arte errada, é que quando a gente cresce e a gente se desvencilha de toda aquela vontade de não, eu não posso, eu não quero fazer, você dá uma liberdade tão grande que é só, eu preciso fazer. Não é que eu não quero, não é que eu queira, eu preciso disso, porque senão eu não sei o que acontece aqui dentro. Mas não vai ficar, não vai funcionar não. E é aí que mora o perigo. A escola, ela, lembra que eu falei? Ela afunda falando que a grama é verde quando tu pinta ela de azul e blá blá. Então, um artista, ele não... Tu consegue perceber ele na multidão. Desculpa, não tem como. Ou é a pessoa que mais vai estar diferente e vai destoar de todo o resto, ou vai ser a pessoa que mais vai se esconder entre todas. E, infelizmente, essa parte de se esconder é agoniante demais. Eu fingi não ser artista durante 6 anos. E eu tenho 18, ou seja, 6 para 18 é muita coisa, tá bom? Eu fingi não ser artista dos meus 10 aos meus 15, 16 anos, por aí. E quando eu simplesmente falei, dane-se o que vão pensar, quem vão fazer, o que vão falar, foi a coisa, tipo assim, foi... Parece que um grito de independência pra mim mesma. Eu estudei num lugar onde, se você não era de tal jeito, você estava fora do grupinho. Acho que muitos dos lugares são assim, muitas das escolas são assim. Sim, afinal, tem a teoria que, assim, turmas mudam, mas as escolas só mudam o endereço. E foi muito maluco pra mim quando eu percebi por que eu tô me escondendo por pessoas que não têm a mínima noção da minha vida, que não tem nada a ver com a minha vida, que não precisam estar na minha vida. E foi muito... finalmente desenhar e pintar e gostar de fazer isso. A Alice não faz... A Alice aqui, coitada, até caiu, cara. Vamos deixar ela aqui no meu colo, tá? Vai ficar aqui. Gostar de fazer coisas artísticas, e quando eu digo artísticas, eu quero dizer até ler. Gente, ler é a coisa mais artística que você consegue fazer. Não é a coisa mais artística, mas é uma coisa que realmente é muito bonita de se fazer. E é muito legal, principalmente quando você é do tipo que anota e grifa. Os meus livros, então, meus coitados, eles saem assim... mais coloridos do que bloquinho de carnaval. E eu não tô brincando, os coitados assim realmente sofrem na minha mão. Se libertar de tudo é um processo muito chato. Processo chato, demorado, cansativo, e tu tem vontade de desistir a maior parte. Por quê? Porque o artista, ele tem uma criatividade mais apurada. Pelo menos, gente, deixando bem claro, isso daqui é tudo na minha percepção, tá bom? Na minha percepção do que eu já vivi, do que eu já estudei, e enfim. O artista, ele tem uma criatividade, um olhar diferente pra tudo. No meu caso, e isso varia de pessoa pra pessoa, no meu caso, eu
amo ver o mundo com um olhar mágico. Sabe aquela frase da Cinderela, do live action, que ela fala bem o seguinte, no finalzinho do filme, ela continua vendo o mundo não como ele é, mas sim como ele pode ser um dia. E com uma pitadinha de magia. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais uau pra mim, porque comigo eu sempre senti que eu vi um mundo um pouco diferente. Como eu disse, eu era a criança que virava na esquina e falava, ali tinha uma fada. Eu era a criança que teve uma amiga imaginária, eu era a criança... Enfim, eu sempre fui a criança que realmente destoava, que as outras chamavam de maluca. Sabe aquela maluquinha na brincadeira? Então, na verdade não era tão brincadeira assim. Mas eu sempre fui a pessoa da ideia rápida, eu sempre fui a pessoa... E eu tentei conter as minhas ideias, eu tentei conter a minha criatividade, eu tentei conter meu talento pra pintar, o meu talento pra escrever, o meu talento pra desenhar, enfim. Eu tentei conter vários talentos, né? Meus que eu não precisava conter, que eu não tinha que conter e que eu não deveria conter. Essa é a parte. Porque a gente cresce achando que a gente deve fazer, conter tudo isso e esconder tudo isso do mundo. Quando a gente não pode fazer isso, porque senão a gente se mata por dentro. Eu sei, é um pouco tenso falar se mata por dentro, mas essa é a verdade. Se um artista se conter por muito tempo, ele vai acabar se perdendo. E quando você se perde completamente de si mesmo, você acaba morrendo. Mas o seu corpo ainda vive. Esse vídeo acho que eu vou ter que colocar alerta de gatilho. E quando a gente finalmente se liberta e fala, não, porque eu sou boa sim fazendo isso, eu vou sim falar as minhas ideias, a gente faz coisas tão extraordinárias. E a gente é visto por outras pessoas como pessoas extraordinárias. E isso é muito incrível. E isso poucos artistas vivem, porque ficam tão imersos nessa de, não, eu vou fazer isso, 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 que acabam se perdendo no meio do caminho. Agora, como foi que eu saí desse limbo de, não, eu não vou ser artista? Simplesmente me forçando. Essa escola tava realmente acabando com o meu psicológico na época. E quando eu saí, eu me deparei com um vídeo numa rede aí vizinha do lado que falava o seguinte: você precisa se forçar a ser feliz, você precisa se forçar a fazer coisas que a sua criança quer e que a sua criança gosta. E daí eu falei, tudo bem. Então, meu quarto já pintou, já mudou de parede 3 vezes. Isso daqui é recorte de 500 anos atrás. Não, na verdade não tem. Não tem recorte de 500 anos atrás. Eu estava enganada. Mas eu realmente pintei muitos desenhos, eu realmente gostei de desenhar, realmente aprendi a desenhar. Isso foi sendo libertador. Isso foi sendo um negócio que, tipo assim, não acredito que eu tô fazendo isso, não acredito. Eu tô indo contra tudo que tentaram me ensinar a acreditar, mas que eu não acreditava, que eu fingia acreditar. E quando finalmente aconteceu, e quando finalmente eu me libertei, foi assim, eu não acredito que eu não era vista. Porque existe mais um ponto. O artista pode ser tímido, mas ele quer que a sua arte seja vista. Ou ele pode ser que nem eu, que ama ser vista por todo mundo, então assim, por que não, sabe? Então, no meu caso, o que eu fiz foi me forçar a fazer coisas que eu sei que eu artista de antes dos 10 anos falaria, é isso aí que tu tem que fazer. É isso que tu tem que continuar fazendo. Vai, Alice, continua. O que tu tem a perder? E é simplesmente extraordinário como as ideias simplesmente fluem, que tu não tem mais medo, que tu não tem mais amarras em ti. Isso tem uma coisa que eu aprendi nesse meu último ano de ensino médio, no caso ano passado, foi que eu não preciso ter a arte como uma carreira. Sim, seria algo incrivelmente uau, mas eu não preciso ter arte como uma carreira. Eu não preciso viver da arte, óbvio. Facilitaria muito a minha vida e seria algo que, assim, meu coração morreria em paz, óbvio. Mas não é por você ser artista que você tem que literalmente ser 24 horas. Você já é.
Então você não precisa se preocupar em ser isso. E você não precisa se preocupar em trabalhar com isso. Você é artista, então se você já nasceu assim e a tua criança de 3 anos não precisava se preocupar com isso, não se preocupa também, sabe? Como eu disse, eu tô na faculdade de Direito. Não tem nada a ver com nada de arte, não tem nada a ver, assim, a parte mais artística do Direito é a literatura. E também não é muitas coisas não, porque a literatura é sem graça. Eu particularmente amo uma fantasia com romance, com dragão, com magia, com varinha soltando feitiço. E não tem nada disso no Direito. Mas, com tudo... Gente, assim, isso daqui é uma roupa normal minha da faculdade, tá? O que você vai falar? Você vai falar que tá errado? Não tinha regra? Não tinha regra. E como eu disse, artistas se destacam muito em tudo que vão fazer e em tudo que vão colocar no mundo. E você não precisa ter a arte como uma fonte de renda, você não precisa ter a arte como isso. Só faça arte, só crie. E sim, desculpa, não tem como, isso eu ainda não acredito. Que existam artistas que não queiram ser vistos. Eu duvido disso e eu vou dizer pra vocês o seguinte. Gente, a rede vizinha tá ali. Tá ali, ali. Eu mesmo, eu gravo uns 6, 7 vídeos por dia por lá. E qual a tua dificuldade? Tanto assim, qual é o teu medo tanto? É só começar. O artista precisa ser visto. E se você não é visto, a gente sabe como você vai se sentir. Que a gente quer. Segura aqui na minha mão. Eu sei como é, tá bom? Eu sei como é querer ser visto, querer ter a sua arte vista. E não ser enxergado. E não ser escutado em nenhum momento. Então, calma. Tem ali a rede vizinha. Tu quer ser artista? Tu quer começar de algum lugar? Cara, tu quer um dia poder viver da tua arte? Começa lá. É a parte mais fácil. É literalmente, é só tu divulgar. Só postar. Vai que uma hora cresce de vez. Bom, resumo de tudo isso. Se você é artista, meus pêsames. Você tem uma alma condenada e você sim está preso à arte pelo resto da vida. Mas pelo menos você tem um jeito único de ver o mundo. Um jeito que só você entende, que você nunca vai saber explicar pra ninguém, com as palavras que você deveria explicar, porque ninguém nunca vai, nem existe palavras pra descrever o jeito. Você vê o mundo porque eu descrevi da maneira mais porca possível que foi. Eu vejo o mundo com magia. Só que não é só isso. Então, assim é todo um baralho que a gente sabe que a gente não vai conseguir explicar. Então, tu vê o mundo de um jeito único, você é uma pessoa única, você não consegue ser de outra forma e você simplesmente não quer porque você nasceu assim. Então, se você nasceu artista, meus parabéns. Se você se tornou um artista, o que tu escolheu isso? Não, tô brincando. Mas, se você se tornou artista, meus parabéns. E se você quer virar artista, eu vou fazer um vídeo pra você. Mas não tô nem com previsão pra fazer ainda. Porque esse daqui provavelmente eu tô gravando agora. Agora um dia eu vou postar só um outro, porque eu tenho que editar, fazer tempo pra editar umas 2 horas do lavar bolinha. Enfim, é isso. Beijo!